A paz do Senhor, irmãos. Quando a Rafa falou para mim, irmã Cida, você leva a palavra? Aí eu falei, ai Rafa, porque irmãos, eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de falar, principalmente do amor de Jesus. Quando eu vou na casa da irmã Neuza, a gente parece dois papagainhos falando do Senhor, né? E quando eu estou às vezes com alguém que eu tenho a oportunidade, eu estou falando do Senhor. Mas eu confesso para os irmãos que toda vez que eu tenho que subir aqui para falar do amor de Cristo, eu tremo da cabeça aos pés. Eu fico como se fosse uma criança que não sabe o que vai falar. E isso, irmãos, é porque quando a gente conversa com as pessoas, a gente fala do amor de Cristo, mas quando a gente sobe aqui, o peso é maior. Porque quando a gente sobe no púlpito aqui, a gente sabe que é o Senhor quem vai nos usar. E é uma responsabilidade muito grande que nós temos quando o Senhor, Ele pede para a gente falar algo. Mas eu orei ao Senhor e desde o dia que a Rafa falou no meu coração, eu falei com Ele, Pai, o Senhor sabe como que eu fico quando eu tenho que ministrar. Mas que eu venha me esvaziar de tudo, Pai, para que eu faça a sua vontade, para que o seu Espírito Santo fale através da minha vida. Aí, irmãos, o Senhor me deu um comentário que eu vou falar antes de nós falarmos sobre chamados para frutificar. O Senhor foi ministrando a questão que nós somos a terra. Nós somos uma terra. E existem terras de vários tipos. Existem terras brancas, terras vermelhas, vários tipos de terra. Existem terras que produzem bons frutos e existem terras que não produzem frutos. Existem terras boas, existem terras secas. Existem terras que são pantanosas. E existem terras áridas, secas, que não produzem nada, como no deserto. E eu fui falando com o Senhor, eu falei, Senhor, por que tanto terras diferentes? O Senhor foi ministrando no meu coração que essa terra somos nós. Nenhum de nós somos iguais perante Deus. Porque o nosso Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele fez cada um de uma forma especial. Mas cada um de nós temos algo em comum se nós quisermos ter, que é o nosso Deus. Deus, quando Ele entregou seu próprio Filho para morrer por cada um de nós, Ele não olhou para essa terra. Ele não olhou para a terra boa, Ele não olhou para a terra ruim, Ele não olhou para a terra árida, Ele não olhou para aquela terra que não fosse dar fruto nenhum. Ele simplesmente morreu na cruz do Calvário. Ele deu a sua vida por cada um de nós. E o que eu amo, é um versículo que eu amo muito, desde a minha conversão. É aquele versículo que diz que Deus não faz acepção de pessoas. Porque se Ele fizesse, eu não estaria aqui. Porque eu não era digna. Vocês ouviram o testemunho da irmã Neuza, só veio confirmar o que o Senhor falou no meu coração. Vocês ouviram os louvores que foram cantados aqui. Então o Senhor falou para mim assim, que para nós que já conhecemos ao Senhor, que essa palavra, chamados para gerar frutos em abundância, não é para o mundo lá fora, é para nós, igreja, para nós que fomos salvos pelo Senhor, para nós que tivemos o privilégio de sermos escolhidos pelo Senhor, porque não foi nós que escolhemos, Ele nos escolheu. E por que Ele nos escolheu? Para que nós possamos ir lá fora e darmos fruto, e tirarmos quem está lá fora, como nós estávamos, trazermos para a casa dele. Esses são os frutos.
Muitas vezes, irmãos, nós queremos dar fruto lá fora. Mas para a gente dar fruto tem um processo. Se nós somos terra, nós temos que passar por um processo. Primeiro processo, nós temos que preparar a terra. Qual é a terra? Não importa. Não importa se ela é árida, não importa se ela é pantanosa, não importa se ela é boa, não importa se ela é ruim, não importa se ela vai produzir bons frutos e não importa se ela vai produzir maus frutos. Aí eu falei para o Senhor, como assim, Pai? Como uma terra que não presta para nada pode produzir bons frutos? O Senhor foi falando no meu coração. Segundo, nós temos que semear. O que é semear? É nós nos alimentarmos da palavra. Aí eu falei, Senhor, mas se alimentar como? Se lá fora as pessoas não te conhecem. O Senhor falou comigo, mas você me conhece. Então me deixe semear no seu coração. Que através da minha semeadura, você vai transbordar lá fora frutos nas terras que estão lá fora. E eu fiquei maravilhosa, mas assim com o Senhor, que eu falei, Senhor, mas semear, mas só semear? Ele falou, não. Você tem que deixar eu semear e deixar eu adubar. O adubo, irmão, vocês sabem que ele transforma tudo. Se você adubar uma terra que não presta, ela vai dar alguma coisa boa. Se não fosse assim, no deserto, não existiam os oásis. Concordam comigo? Um oásis no meio do deserto é algo que o Senhor adubou para que ali produzisse vidas. Nos lamaçal, nos atol, que tem, né, nos estados por aí, que eu não sou muito boa de geografia, existem os pantanais lá. Diante dos meus olhos, aquilo lá não presta para nada. Mas presta. Traz vida. Tem pessoas que vivem dali, do Pantanal. Eles colhem o seu alimento dali. Eu assisti uma vez uma produção, as mulheres pegando ali. Então, irmão, quando nós adubamos, nós conseguimos alcançar a vida daqueles que estão lá fora, que ninguém dá nenhum valor. É uma terra que está jogada lá, mas é uma terra que Deus morreu, deu seu filho por ela também. Aí o Senhor começou falando comigo. Eu falei, bom, Jesus, então eu tenho que preparar meu coração, eu tenho que ouvir a palavra, que é a semeadura, eu tenho que adubar, eu tenho que aguar, tenho que fertilizar. Para que tudo isso, Senhor? Ele falou para você germinar. Germinar, irmãos, é crescimento. A semente, depois que o lavrador, ele limpa a terra, ele ara a terra, ele tira as pedras. Quem planta não joga semente de qualquer maneira. Primeiro ele tira as pedras, primeiro ele tira as ervas daninhas. Depois que a terra está boa, preparada, ele vem com o arado, limpando tudo, tirando todas as imperfeições. Mesmo assim, quando a gente vem para o Senhor. Quando a gente vem para o Senhor, a gente vem cheio de pedras, a gente vem cheio de ervas daninhas, a gente vem cheio de carrapicho, a gente vem cheio de tudo que não é bom. Mas o nosso Jesus Cristo é tão maravilhoso que Ele nos limpa, Ele nos transforma. Através do quê? Da água. E a água é viva. Nós cantamos aqui, água viva.
E essa água, ela traz luz, ela traz vida, e ela nos faz florescer. Aí eu continuei conversando com o Senhor. Falei, tudo bem, Senhor. Germinar é a palavra, é meditar na palavra. O Senhor falou, mas ainda falta um pouquinho. Você germinou. Você não pode ficar só aquela sementinha que brotou desse tamanhozinho. Quem é professora aqui sabe, quando a gente faz a experiência do feijão com as crianças. O feijão é uma semente. Essa semente é a palavra. A gente coloca ela no algodão. Você olha para o feijão e você fala, isso não vai brotar? Vai. Você é aquele broto pequititico. A criança fica toda feliz. Mesmo assim é Jesus. Quando a gente essa palavra brotar no nosso coração, não importa o tamanho dela, vai aguando, que ela vai crescer. E quando ela cresce, o que acontece quando cresce uma árvore? Ela cresce, como a nossa irmã falou, as raízes dela são fixadas. Porque se essa raiz não for fixada, qualquer vento que der, ele derruba. E o crescimento, irmãos, eu amei quando Jesus falou isso comigo. O crescimento na vida do cristão, para que nós possamos dar bons frutos, a gente passa por provações, a gente passa por lutas, a gente passa por dificuldades e a gente passa por testes. Porque, irmão, se você crescer de qualquer maneira, primeiro vento que te der, você cai. Você não tem raízes firmadas no Senhor. Então vem o primeiro vendaval, te derruba. Se você não passar por dificuldade, viver só na bonança, você vai se julgar melhor do que os outros. E quando você vê o seu irmãozinho passando por dificuldade, o ser humano, ele tem pecado. E às vezes não é, irmão. É Deus tratando com ele. É Deus mostrando para ele que talvez aquela luta, aquela dificuldade é para crescimento. E o Senhor ainda falou para mim assim, que quando nós passamos por lutas, por dificuldades, Ele está nos podando. E a gente sabe que toda árvore, ela tem que ser podada, senão ela cresce desengonçadamente e não dá os frutos que tem que ser. Mesmo assim, somos nós na vida do Senhor. A poda dói muito. Mas você pode ter certeza que se você, na poda, pedir para Deus te fortalecer, vai ser bênção na sua vida aquela poda. Mesmo que no começo seja árduo, doa, que você acha que você não vai suportar a poda. Lá na frente você vai ver o fruto que aquela poda vai produzir. Aí eu falei para o Senhor, né? Falei, Senhor, como pode a gente dar frutos bons e outros frutos maus? O Senhor falou comigo, isso acontece porque a gente passa por etapas necessárias para serem cumprido todos os propósitos que Ele tem na vida de cada um. Irmãos, se eu perguntar aqui quem já passou por poda, todo mundo vai levantar a mão. Mas cada um de uma maneira diferente. Por quê? Porque se nós somos terra, Deus não pode tratar nós da mesma forma. Somos terras diferentes diante do Senhor. Todos nós. Ninguém, quando aceita o Senhor, continua sendo aquela terra infrutífera. Não deixe o inimigo falar isso para você. Eu não tenho nada para oferecer para o Senhor. Tem sim. Quando o Senhor nos alcança, nós temos tanta coisa para oferecer para os outros que vocês nem imaginam.
nós temos vida, nós temos força, nós temos fôlego de vida para levar para as pessoas. Isso é fruto. Fruto, irmão, não é só você enfiar a mão no bolso e dar uma oferta. Isso é fruto. Fruto também é você dar um sorriso para uma pessoa. Fruto também é você dar um abraço para uma pessoa. Fruto também é você perdoar aquela pessoa que te feriu, que doeu. Mas você olhar para Jesus e falar: Jesus, ela é terra também. Ela deu esse frutinho mal me magoando, mas ela tem tantos frutos bons para produzir. Então, irmãos, cada um de nós somos chamados para semear e para frutificar. E não se esqueça, aquele fruto que o Senhor colocar no seu coração, faça. A Bíblia, ela tem os frutos bons e tem os frutos maus. Então vamos deixar no nosso coração permanecer os frutos bons. Quando vier os frutos ruins, porque vem, irmão. Vem porque ninguém é 100% cristão. Porque o dia que nós nos tornarmos imagem e semelhança de Cristo, com um pensamento 100% voltado para Cristo, que o inimigo não venha, uma setinha, nós somos recolhidos e vamos para Deus. Porque o próprio mundo diz que aqui nós vamos ter aflições. E as aflições são as lutas. Mas a própria palavra diz que nós seremos mais que vencedores. Então nós temos que dar frutos. E frutos bons. Então, irmãos, isso foi o que o Senhor falou. E para não ficar só nas minhas palavras, eu gostaria que os irmãos abrissem comigo Salmo 1:3. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no tempo certo. As suas folhas cairão, e tudo quanto fizeres prosperará. Essas águas é o próprio Jesus. É Ele que nos leva a produzir bons frutos. Sem Ele nós não podemos produzir bons frutos. Porque Ele é a nossa árvore verdadeira, que nos fortalece a cada dia. Depois também o Senhor me deu Mateus 7:17. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não se pode uma árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda a árvore que não dá bons frutos, corta-se e lança-se no fogo. E assim, pelos seus frutos, os conhecereis. Aqui, irmãos, o Senhor está falando que se o nosso coração quiser dar bons frutos, temos que alimentar mais os frutos do Espírito do que os frutos da carne. Agora, se nós alimentarmos mais os frutos da carne, nós vamos dar frutos maus. E eu fico feliz quando eu vejo as crianças virem aqui e irem para a escolinha. Por que eu fico feliz? Porque está sendo semeada numa terra que é o coraçãozinho deles. E essa semente vai passar por todo esse processo que eu falei para vocês. E nós vamos ver os frutos dessas crianças. Então vale a pena nós semearmos no nosso coração e no coração das pessoas sementes boas,
para que a gente possa ver os frutos. Depois o Senhor me levou também em Marcos 4, 28. Diz assim, irmãos: porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio de espiga. O que frutifica primeiro? A erva. Só que essa erva, irmãos, ela é uma erva daninha. Nós temos que tirar essa erva. Foi quando eu comecei a falar para vocês aqui, no nosso coração. Deus, Ele tira tudo de ruim, para que essa erva não fique, não permaneça. Daí o que o Senhor faz conosco? Depois que tira a erva, vem a espiga. O que é a espiga? É o fruto. E depois da espiga, por último, os grãos cheios. Os grãos são vidas que a gente alcança lá fora. Irmãos, eu fui professora, agora eu sou aposentada. Quem é professora que sabe que você não tem assim um livre-arbítrio para você falar da palavra. Mas eu me emociono quando eu encontro com alunos meus que se converteram. Eu não estou falando isso para glória minha, não. Porque eu tinha uma atitude, uma postura diante dos meus alunos. Eu falava para eles: eu não admito palavrão na minha aula. E quando eles falavam palavrão, eu falava para eles: eu vou lavar a boca de vocês com cândida. Porque não é certo falar palavrão. A nossa boca é para falar coisas boas, é para bem dizer. Eu dei aula, irmãos, no Teixeira Pombo. Eu fui ameaçada de morte por um aluno. Eu não ia falar nisso, eu não sei porque o Senhor me levou. Porque ele tocava numa banda e a banda dele era de rock. E ele entrava na sala já falando palavrão. E eu colocava ele para fora. Um dia ele falou para mim assim: professora, a senhora sabe com quem a senhora está falando? Eu falei: eu não quero saber com quem eu estou falando. Eu só quero falar para você uma coisa. Se você quiser ficar na minha aula, você pode ficar. Você pode dormir o tempo todo lá no fundo. Mas na minha aula você não vai falar palavrão. Aí ele virou para mim e falou assim: professora, eu sei por onde a senhora passa. Eu sei que a senhora não tem carro. Eu sei por onde a senhora anda. Sei o ônibus que a senhora pega. E sei o trajeto que a senhora faz todos os dias dos horários. Porque eu moro aqui no bairro. Eu virei para ele e falei para ele assim: olha, filho, se você tiver que fazer alguma coisa comigo, você faça bem feito. Porque se eu levantar, na força de Deus, eu vou vencer e você vai perder. Aí ele virou para mim e falou assim: a senhora está me ameaçando, professor? Eu falei: não. Eu estou falando para você que se você tiver que fazer alguma coisa comigo, você faça bem feito. Aí ele virou para mim e falou assim para mim assim: professor, eu conheço todos os manos do Manuel Cabral. Eu falei: eu também. Ele falou: como assim, professora? Eu falei: porque todos eles são meus manos também. E quando os outros professores expulsam eles da sala, eu acolho eles. Então, se eu não puder fazer justiça com a minha própria mão para defender você, com certeza eles vão vir atrás de você porque vocês fizeram algo de ruim comigo. E olha, irmão, para a honra e glória do Senhor, eu não sei o que aconteceu com esse menino, mas de uma coisa eu sei: nunca mais ele falou palavrão na minha aula. E ele me respeitava. E eu trabalhei no Manuel Cabral. Muitos alunos drogados. Muitos alunos perdidos. Muitos alunos que não tinham amor e nem carinho de pai. Eles vinham atrás de mim, porque eu era professor substituto.
Então eu tinha tempo para conversar com eles, porque eu tinha que estar lá no Manuel Cabral. E quando os professores expulsavam ele da sala, eles falavam assim: professor, eu posso ficar aqui, porque senão o diretor vai vir atrás de mim. Então isso, irmãos, é semente. Eu não podia falar do amor de Jesus, mas eu podia semear na vida deles que existia uma esperança para eles, que eles eram uma terra boa. Tem um aluno meu que eu dei risada. Teve um dia que ele foi vender, ele casou com uma menina do assentamento, e ele foi vender verdura. E quando eu saí, ele deu um passo para trás. Ele falou assim: ah, não, até aqui a senhora, professora. Aí eu falei para ele assim: filho, eu fico feliz de ver que você casou, se tornou um homem responsável, trabalhador. Você não é mais aquele menino. Sabe? Ele abaixou a cabeça assim. Então isso, irmãos, não estou falando isso para a glória de mim, não. Eu estou falando, irmão, que não existe terra onde Deus não possa florescer. Não existe terra onde a gente não possa produzir frutos. Eu fui a primeira da minha família que me converti. A família não dava valor nenhum. E eu não podia falar do amor de Cristo. Mas eu não abandonei a minha família. Eu ia. Na hora de ir para a igreja, eu pegava a Bíblia, pegava a Fabiana, o Flávio, nós íamos para a igreja. O meu avô falava assim para mim assim: isso, vai dar dinheiro para o pastor. Vai isso, vai aquilo. Eu falava: avô, eu já passei o dia inteiro com o Senhor. Agora eu vou buscar o meu Jesus. E ia. Irmãos, sem poder abrir a minha boca, eu consegui ganhar quase todo mundo da minha família. Faltam poucos. E os poucos que faltam, eu fico feliz, porque eles mudaram suas atitudes. Falta pouquinho para eles chegarem ao Senhor. E minha família não é uma família perdida. Eu tive traficantes na minha família. Eu tive pessoas na minha família que se prostituíam. Eu tive pessoas na minha família alcoólatras, de ficarem bêbados, da gente ter que ir lá e buscar e trazer para casa. Mas glória a Deus, que todo mundo o Senhor alcançou. Eu tive uma tia que ela bebia tanto, que teve um dia que ela tirou a roupa dentro de um bar, ficou nua. Mas hoje ela é uma serva do Senhor. Então, irmãos, não existe terra que Jesus não frutifique. Não existe. Não desista daquela pessoa. Sabe aquela pessoa que você olha assim e fala: não tem jeito? Tem. Continue semeando. Continue adubando. Continue regando as nossas lágrimas, irmãos. Rega o coração de Deus. E nem que seja na última hora ali, no último suspiro, que foi assim que Deus alcançou um sobrinho meu que era traficante de drogas. Foi na última hora. Quando ele morreu, eu não sei quantos tiros jogaram ele de boca no esgoto, irmão, na fossa. E ele não reagiu. Por que ele não reagiu? Porque ele sabia que ele não tinha forças para continuar. E naquele dia, ele tinha ouvido uma pregação no rádio que falava sobre o amor de Jesus. E ali ele aceitou o Senhor. Ali ele tomou uma posição de mudar de vida. Só que quando ele saiu,
da casa da minha tia. O traficante estava na porta da minha tia esperando por ele. E ele não reagiu. E ele é ruim. Ele se deixou. Aí, depois que aconteceu isso, a minha tia, que cuidava dele, né? Ele tinha falado para ela que ele tinha vontade de servir ao Senhor, mas ele não tinha força. Era algo mais forte do que ele. Então não desista, irmão. Frutifique. É seu filho, frutifique. É seu marido, frutifique. É sua nora, frutifique. É seu irmão, frutifique. Irmão, não existe coisa melhor do que você frutificar na vida das pessoas. Isso dói, irmão. Na pessoa ruim. Quando ela é ruim com você, você é boa com ela. Quando ela te xinga, você é boa com ela. Quando ela te maltrata, você é boa com ela. Isso, irmão, é você amontoar brasas vivas sobre a cabeça da pessoa. A própria pessoa vai falar, mas meu Deus, por que eu faço tudo para acabar com ele? E ele continua ali. É fácil? Não é não. A vontade é pegar pelo pescoço e esganar assim, ó, que nem minha mãe fazia com galinha. Mas através do Espírito Santo, através dos bons frutos que nós temos aprendido. Irmão, e graças a Deus nós temos o privilégio de ter uma igreja abençoada, que nos alimenta toda vez que a gente vem aqui. Nós recebemos a semente. Só que nós temos que ter coração de criança e deixar essa semente crescer todos os dias no nosso coração, para que a gente possa dar fruto. E se a gente deixar o nosso coração de adulto, irmão, nós não vamos florescer. Porque o coração do adulto já está calejado, já não quer mais nada. Mas o coração da criança sempre quer mais. A criança tem sede de tudo. E você pode ver, você bate na criança, daqui a pouco ela vem. Dá um abraço, dá um beijo, que é que nem gato, roçando assim na gente. É um coração puro. Amém? Deixa eu falar mais só um pouquinho, irmãos. Lucas 3:9. 13, irmão, perdão, 13:9. Irmãos, aqui em Lucas 13:9 diz assim: e se der fruto, ficará. Se não der, depois a mandarás cortar. É uma palavra, irmão, que o Senhor falou comigo quando meu sobrinho foi embora. Por quê? Porque ele estava dando frutos ruins. Ele não estava dando frutos bons. Ele estava dando frutos ruins. Mas o mais importante, irmãos, não é a vida. É a salvação. A vida é só uma passagem. A nossa salvação, ela é eterna. Então nós temos que buscar a salvação. A vida é só um acréscimo. Perdi muitas pessoas da minha família amadas, mas não queriam dar bons frutos. Mas todas foram para o Senhor. Porque antes de partirem, provaram do fruto bom. E o Senhor levou. Agora, irmão, Gálatas 5. Eu não vou ler para não tomar o tempo dos irmãos. É uma palavra que todo mundo conhece, que diz sobre os frutos bons. Amor, bondade, e aí vai. E os frutos maus? Falta de perdão, ódio, rancor, e por aí vai. Os frutos bons são aqueles que nós aprendemos aqui. É uma palavra de exortação? É fruto bom. É uma palavra de amor? É fruto bom. É uma palavra de arrependimento? É fruto bom. Porque se nós entramos daquela porta para cá, toda palavra ministrada aqui são frutos bons. Tem vezes que a gente fala assim, é que essa palavra não é para mim não. É sim. Se Deus te trouxe, é para você. Se não fosse para você, você não teria vindo. Quantas vezes a gente fala, eu vou na igreja e não vai?
Não é verdade? E os frutos maus são aquele que o inimigo quer lançar no nosso coração. Mas nós temos que lutar contra o quê? Contra a carne ou contra o espírito? Contra a carne, né? Porque se nós não lutarmos contra a carne, ela vence. Agora, se nós vivermos no espírito, o espírito prevalece. Tinha um pastor que falou que nós somos 2 leões. O ser humano, ele é 2 leões. 2. Depende de qual você alimenta mais, que é o que vai sobreviver. Se você se alimentar do leão de Judá, o outro leão vai te atacar. Mas o leão de Judá, ele vence todas as batalhas. Nunca o leão de Judá perdeu uma batalha. Amém? E para finalizar, irmãos, essa passagem aqui, em Salmos 92, eu quero que os irmãos peguem comigo. Já estou finalizando, só vou ler essa para finalizar. Salmos 92. Que eu me encaixo nessa, irmãos. Salmos 92, do 12 ao 14. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, e os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. E na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescerão, para anunciar que o Senhor é reto, e Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Então, irmãos, se nós semearmos no coração das crianças, e se nós semearmos também na vida do adulto que não teve a experiência que eu não tive, né? Que muitas crianças têm o privilégio de nascer em berço evangélico, mas se a gente frutificar na vida dele, ele vai florescer. E se ele não tiver força para florescer, Deus vai ceifar, mas vai ceifar salvo. Porque a promessa de Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus tem prazer na morte do justo. E glória a Deus, nós somos justificados pela fé. Por isso nós estamos aqui. É por fé, não é por mérito, não é por glória, não é porque ninguém é melhor do que ninguém. É porque um dia nós levantamos a mão e aceitamos esse Jesus maravilhoso, que olhou para nós, não com os olhos de acusação, mas com olhos de amor. Ele não olhou para nós pela nossa feiura, como diz minha nora, mas ele olhou e viu que nós éramos uma terra que, se ele investisse e nós deixássemos ser investido por ele, nós daríamos fruto. E esses frutos, irmãos, é a coisa melhor do mundo. Ontem teve um culto maravilhoso aqui. Eu recebi um presente que eu cheguei em casa e eu chorei pelas palavras. E se eu tivesse ganhado um carro mais caro do mundo, eu não teria ficado tão feliz com aquele presente. E saber que Jesus me ama. Você quer coisa melhor do que saber que você é amada por Jesus? A gente não merece ser amada por Jesus, porque nós somos falhos. Irmãos, eu não sou perfeito. Tem hora que eu tenho que esbofetear minha carne. Mas eu falo, Jesus, que os frutos da carne não venham, mas que o seu Espírito faça fluir em mim os frutos bons. Eu sou sanguínea, irmão. Minha filha fez um teste comigo e disse que eu sou sanguínea. Aí eu falei, ai meu Deus, então não tem jeito.
Ela falou, tem jeito sim, mãe. Pedro era sanguíneo e ganhou almas para Jesus. Eu falei, então tá bom, já melhorou um pouco. Então eu luto constantemente contra o leão. Mas eu tenho o leão de Judá, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e que me dá força todos os dias. Eu falo para ele, Senhor, se for para me sair dos seus caminhos, eu amo viver. Quando eu vou no médico, eu falo, doutor, pode cuidar de mim, porque eu amo viver. E eu amo mesmo. Mas se for para mim deixar esse Senhor, eu prefiro descer daqui e ir para a glória. Porque lá eu sei que eu terei a vida eterna. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém?